Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus para vocês, né? Que Deus possa dar uma noite abençoada para todos. E nessa noite eu queria ler um pouquinho, né? Ler um pouco da palavra. Eu tô com esse negócio de pouquinho. Ler aqui em Daniel, uma palavra bem conhecida. Daniel, capítulo 3. O título diz assim: Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Irmãos, assim, eu tô gravando esses vídeos, né? Aqui eu não tenho um estúdio para gravar. Eu gravo sozinha, né? Eu tenho que parar para ler. Eu arrumei um espaço aqui para ler um pouquinho da palavra de Deus, né? E aqui esse capítulo é um capítulo bem conhecido da palavra de Deus, né? Que fala ali sobre os companheiros, né, de Daniel, que foram lançados ali na fornalha de fogo, né? E eu vou escolher aqui uns versículos para ler, eu não vou ler todos porque o meu espaço é pouco. Aqui eu tenho um tempo limitado, eu tenho poucos inscritos, né? Eu ainda não posso gravar um vídeo grande, mas eu sei que Deus ainda vai dar essa oportunidade para mim. Mas o pouco que eu puder falar aqui, irmãos, eu vou falar para vocês, tá? A gente vai ler. Eu não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas espero que o dia que você estiver assistindo, você tenha a oportunidade de pegar a palavra de Deus e ler, né? E aqui é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os quais tiveram ali um grande desafio, né? Eles foram levados para a Babilônia. Essa história todos já sabem. E ali o rei Nabucodonosor, né, resolveu criar um decreto, fez ali uma imagem, né, dele próprio e criou um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do cítara, da gaita e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro, né? E esse aqui eu estou lendo, irmão, porque eu tenho que falar bem rápido por causa do tempo, né? Eu estou aqui lendo já no versículo 10, né? Ali onde os homens caldeus ali acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixasse o decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som de trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Irmãos, aqui eu já pulei bastante, né? Eu já estou lendo aqui o versículo 8 do capítulo 3 em diante, para poder ter um pouco de tempo para falar sobre o que eu estou lendo aqui, né? E aqui, esses três jovens, eles estavam ali diante de um grande desafio. Eles teriam que adorar aquela imagem. Só que eles conheciam o Deus verdadeiro, né, irmãos? E eles sabiam que eles não poderiam se prostrar diante de outro Deus. E aquelas pessoas, né,
fizeram como se fosse uma armadilha para que esse jovem caísse nessa armadilha, né? E aqui o versículo 12 diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, todas as vezes que eu escuto, que eu leio essa passagem, ou eu escuto uma pregação referente a essa passagem, eu fico me perguntando, será que eu teria essa coragem que esses jovens tiveram, né? De não se prostrar, de não adorar, de não dobrar os seus joelhos diante, né, dessa situação. E eu quero aproveitar aqui uns minutinhos, eu li essa palavra, e que os irmãos meditem, que continue a lendo, é uma palavra que todos já conhecem, mas eu quero aproveitar esse momento para falar de algo que aconteceu comigo. Antes de eu vir embora, irmãos, para cá, eu arrumei um emprego, que para mim era um emprego dos meus sonhos, né? Era o horário que eu queria, era o salário que eu queria, era o serviço que eu queria, porque assim, era um serviço limpo, era um serviço bom, um ambiente bom. E eu comecei a trabalhar, irmãos, ali, fiquei tão feliz, né, de estar ali trabalhando naquele serviço, um horário que eu saía de casa, né, e chegava num horário bom. E eu falei, meu Deus, tanto tempo que eu procurava esse serviço, né, e graças a Deus agora eu encontrei. Mas, irmãos, eu comecei a trabalhar ali, tudo tão indo tão bem, né, mas de repente, irmãos, o inimigo ele começou a se levantar ali, né. Eu tenho esse costume meu, irmão, é um costume meu, é o meu jeito, né. Quando eu aceitei Jesus, aos 12 anos, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Naquele tempo a doutrina era... Não é que a doutrina era rígida, irmãos. Eu acredito assim que quando você aceita Jesus em um lugar, né, que tem aquela doutrina, você já vai ali sabendo como que as irmãs se vestem, né? E se você realmente aceitou Jesus naquele lugar, é porque o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração. E ali, irmãos, eu me acostumei, eu fui criada, a minha mãe já era crente, desde quando eu me entendi por gente, a minha mãe já ia na igreja e eu fui criada, né, naquele costume, né, com o meu modo de vestir. Então, quando eu entrei ali, irmãos, aí o pessoal começou a cobrar. Não, você tem que mudar a sua roupa. Essa sua roupa tá parecendo roupa de velho. Você é uma mulher nova, você tem que mudar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aquilo ali foi me sufocando. Falei, mas isso não tem nada a ver com o meu serviço. E ali, irmãos, depois a mulher, a patroa, ela era de uma outra religião. E ali ela começou a perseguir. E a coisa foi ficando séria, foi ficando séria. E de repente tinha umas festas de aniversário, e nessas festas era cantado umas coisas diferentes e que tinha que falar uns palavrões bem pesados. Falei, Jesus, aí agora não dá não.
Eu não tenho esse costume. E eu era muito criticada por causa disso, meus irmãos. Só que não teve jeito, né? Chegou uma hora que eu não aguentei. E muitas das vezes você pode ir até a Babilônia, mas você não precisa deixar a Babilônia entrar em você. E chegou um dia que a coisa ficou muito difícil, né? E Deus permitiu ali uma enfermidade, e eu tive uma enfermidade, fiquei uns dias sem poder ir trabalhar. E ali foi o que ela quis, a patroa, né? A dona lá do escritório, né? Porque ela já não estava gostando, porque eu não participava das músicas que elas cantavam, que eu tinha que cantar, que eu me acostumava, eu não ia ficar lá, e eu lutando porque era o serviço que eu gostava. Mas chegou uma época que eu tive que fazer igual esses 3 jovens. Eu não me dobrei, irmãos. Eu não me dobrei. Eu falei para o Senhor, se for para eu ficar nessa situação, Senhor, pode fechar essa porta, né? E muitas pessoas falaram para mim, mas você é besta, porque você não ficou lá, você não foi, ficou com eles, mesmo que você não cantasse. Eu falei, gente, eu não consigo. Tem coisas, irmãos, que não é para mim nem para você. Irmão, já está dando aqui o meu tempo, mas eu quero falar para vocês uma coisa. Faça como esses 3 jovens, não se dobre diante de nada. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me trouxe aqui para esse lugar. Eu cheguei aqui falando, Jesus, né? Eu vim a passeio e aqui eu fiquei, porque o Senhor sabia que eu tinha que cuidar da minha mãe. Mas das humilhações que eu passei ali, irmãos, eu falava, meu Deus, me ajuda. O Senhor me trouxe. E eu ainda vou mostrar para vocês o que o Senhor fez comigo aqui. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sou minha patroa. Eu trabalho para mim. Eu faço o meu horário. Eu começo a rir porque eu falo assim, a minha mini sorveteria, que é dali que eu vivo. O meu mini mercadinho, que é dali que eu vivo, muito pequenininho. Mas o Senhor me tirou de um lugar de escravidão, irmãos, porque muitas das vezes só você e Deus sabe o que você passa, o que você escuta, né? E eu saí dali daquela situação, irmãos. E hoje, graças a Deus, eu trabalho para mim. Hoje eu não tenho mais uma preocupação de dizer esse final de mês eu tenho que pagar um aluguel. Eu não tenho aquela preocupação de dizer assim, meu Deus, quantas dívidas, irmãos, se eu falar para vocês o que o Senhor tem feito na minha vida. Muitas das vezes, irmãos, você está numa situação que você diz, para mim não tem saída. Eu estou no fundo do poço, o Senhor te tira de lá, irmã, e te põe de pé. E o Senhor, Ele é fiel para te honrar. Eu falo assim, irmão, pulando os versículos, eu queria ter tempo, irmão, mas o meu tempo, eu só posso gravar 15 minutos. E já está terminando, mas resumindo, aqui eles foram lançados na fornalha de fogo, onde as pessoas que ali eram jogadas viraram cinza. Só que ali estava o 4º homem, irmãos, Jesus Cristo. E o 4º homem nessa noite está aí com você, passeando com você no meio desse problema, no meio da fornalha de fogo, e não te deixa queimar. Que nessa noite faça como esses 3 jovens, não se curve diante do problema. Confia no Senhor, irmão, e Ele tudo fará na tua vida. E te agradeço por me ouvir. Continuarei essa palavra em nome de Jesus. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu vou continuar no próximo vídeo e que os irmãos me ajudem em oração, porque eu preciso de mais espaço e eu creio que o Senhor vai providenciar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu Deus, vai passar, não acredito.